milionário e o mendigo. Uma amizade inesperada entre um negro e uma mendiga. Janine, uma mulher de 82 anos, vivia em um bairro antigo de uma cidade brasileira. As paredes da sua casa, cobertas de história e memórias, ecoavam os risos e choros de uma vida que parecia eterna. Mas a tragédia estava prestes a desmoronar seu mundo. Naquela manhã nublada, o sino da velha igreja tocava como se anunciasse um evento fatídico. E foi nesse cenário melancólico que Vera, uma jovem com a vida à frente, entrou pela porta de Janine, trazendo consigo a realidade que a mulher nunca imaginou que precisaria enfrentar. Eu sou a Vera e estou esperando um filho do Osvaldo. Cada palavra era um golpe direto no coração de Janine, que mal conseguiu respirar. O nome do marido, que parecia um eco distante, agora se transformava em um grito de traição. Aquelas paredes que antes eram cheias de amor, agora pareciam se fechar em torno dela, como se a sufocassem. O céu escureceu mais, refletindo a tempestade que se formava dentro dela. Janine virou-se para a janela, tentando encontrar um pouco de luz em meio à dor. Recordou-se dos anos de casamento, das noites tranquilas com Osvaldo. Tudo parecia um sonho, agora tragicamente interrompido. As promessas trocadas, as risadas compartilhadas, tudo se tornava insípido e vazio. O coração dela se despedaçou. Mas ao invés de se entregar à amargura, uma chama começou a arder dentro dela. Pegou a mão de Vera, não com raiva, mas com um impulso inusitado. É isso que você quer? Uma vida com ele? A resposta de Vera, assustada e decidida, levou Janine a perceber que não podia mais ser uma espectadora passiva de sua própria vida. Determinada, Janine decidiu transformar a loja de tecidos da família em um negócio próspero. Não era apenas um espaço comercial, era uma parte dela, uma extensão de suas esperanças e sonhos. Cortando tecidos em padrões vibrantes, ela começou a redescobrir seu valor e força. A loja, uma pequena referência por muito tempo esquecida, agora começava a atrair olhares curiosos. Uma nova Janine emergia, mais ousada e confiante. Os dias passaram e a loja prosperou. Enquanto isso, Dr. Edmundo, o novo médico da cidade, entrava em sua vida. Seu sorriso era caloroso. Sua presença, ao mesmo tempo, tranquilizadora e inquietante. Janine se viu dividida. Poderia confiar novamente nos homens? O medo de uma nova traição ouçava dentro dela. Cada conversa com Edmundo era um passo em uma dança delicada entre desejo e dúvida. Com o tempo, ela confrontou a sombra do seu passado, imaginando se poderia realmente perdoar Osvaldo. E justamente quando seus sentimentos pareciam estar mais claros, um segredo sobre ele surgiu. Uma antiga amizade insuspeita, algo que poderia mudar tudo o que ela havia conhecido. O que era aquela relação que ele escondia há tanto tempo? Ainda cheia de esperanças, Janine encarou mais uma vez suas escolhas. O que significaria perdoar? Poderia renascer dos cacos de seu coração. Suas emoções estavam emaranhadas na confusão do passado e na expectativa do futuro. E assim,
Com um olhar fixo na loja às suas costas, Janine se perguntava se realmente poderia se libertar e reescrever sua história, deixando para trás as correntes invisíveis que a prendiam. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Janine estava parada, a mão ainda segurando a mão de Vera, quando sentiu algo estranho no ar. A loja de tecidos pulsava com uma nova energia. Mas havia algo mais. Como se o espaço estivesse prestes a testemunhar uma virada radical. O dia, que parecia já tão sombrio, agora carregava um peso maior. Um barulho veio da porta, um ruído familiar que não deveria estar ali. E então, ele apareceu. Osvaldo! A voz de Janine tremia, misturando medo e incredulidade. Ele estava de pé na entrada, com a expressão pálida e os olhos vazios. O coração de Janine disparou. Como ele pôde voltar? Vera recuou perplexa, seus olhos trocando de Janine para Osvaldo, um misto de confusão e raiva. O que você está fazendo aqui, Osvaldo? Janine gritou, a fragilidade de sua nova configuração emocional se desmoronando em um segundo. A loja estava cheia de vida, mas a presença dele a transformava em um campo de batalha. Eu precisava falar com você. Ele hesitou, segurando a porta como se fosse um apoio. Seus ombros estavam caídos e havia uma sombra de pânico em seu olhar. Falar? Depois. Que me trair? Depois de fazer da minha vida um pesadelo? Sua voz ecoou pelos pedaços de tecido que pendiam do teto, criando um pano de fundo para a tensão crescente. Usando a força que ainda tinha, Janine avançou. Sai da minha vida, Osvaldo! Você não é bem-vindo aqui! Mas antes que ele pudesse responder, uma mulher mais jovem entrou pela porta, ofegante com os olhos arregalados. O que está acontecendo aqui? Ela olhou para Janine e Vera, depois se virou para Osvaldo. Pelo amor de Deus! Você está me enlouquecendo! Eles estão vindo! Um arrepio subiu pela espinha de Janine. Quebrando a realidade que havia tentado construir, a expressão de Osvaldo se transformou em preocupação genuína. Ele se virou para a mulher. O que você está falando, Clara? Os homens que você deve. Eles estão procurando por você. Precisamos sair, agora! Clara praticamente gritou, sua voz perfeita para tirar Janine do torpor causado pela presença de Osvaldo. As peças começaram a se encaixar na mente de Janine, mas de forma errada. Esperem! Do que você está falando? Que homens? Eles não vão parar até encontrá-lo. Você não entendeu ainda. Clara olhou com desespero e ódio para Osvaldo. Purificadores! A máfia! Eles descobriram que você está escondido aqui. O ar ficou denso e o barulho das mesinhas de costura parou abruptamente, como se o universo estivesse esperando a próxima palavra. Janine sentiu o chão sob seus pés se mover. Purificadores? Máfia? Tudo isso era uma loucura.
Um nó no estômago se formava à medida que a verdade parecia estar mais sombria do que ela jamais imaginara. Não, não pode ser verdade. Osvaldo, o que você fez? Agora seu coração não apenas doía em uma expectativa insuportável. O que mais ele havia escondido? Eu só queria proteger você. Ele sussurrou. Mas suas palavras soaram vazias, como ecos perdidos. Proteger? Proteger como? A raiva se transformou em confusão. Vera observava tudo, completamente alheia ao universo que acabara de desmoronar diante dela. Clara agarrou os braços de Janine, os olhos cheios de urgência. Você precisa escolher um lado. Eles virão a qualquer momento. Janine ficou paralisada. O que ela realmente sabia sobre Osvaldo? As promessas trocadas não significavam nada mais. E assim, diante do caos iminente, uma única pergunta atravessou sua mente. Seria a traição de Osvaldo a chave para a liberdade? Ou um mergulho mais profundo em um abismo de mentiras? O futuro agora era uma névoa de incerteza, e o eco do passado se tornava cada vez mais ensurdecedor. O que ela faria a partir dali? Janine ficou paralisada. O que ela realmente sabia sobre Osvaldo? As promessas trocadas não significavam nada mais. E assim, diante do caos iminente, uma única pergunta atravessou sua mente. Seria a traição de Osvaldo a chave para a liberdade? Ou um mergulho mais profundo em um abismo de mentiras? Clara segurou a mão de Janine com força, puxando-a levemente. Precisamos agir! Agora! Osvaldo respirou fundo, seus olhos saltando entre as duas mulheres. Clara, por favor, explica o que você sabe. Eles estão vindo! Eu ouvi falar sobre uma armadilha e você é o alvo. Você e todos os outros que passaram pela máfia. Você deve sair desse lugar, mas não com ela. Clara gesticulou freneticamente. O clima se tornava elétrico. A tensão palpável como um fio em tensão prestes a se romper. Mas antes que Osvaldo pudesse reagir, as luzes da loja piscaram. Um barulho ensurdecedor fez ecoar na memória de Janine. Era como um turbilhão. A porta se escancarou e um grupo de homens armados invadiu o espaço. Osvaldo! Um deles gritou, cheio de raiva e desprezo. Essa é a sua única chance. Os olhos dele focaram em Janine e algo nela se quebrou. O que estava acontecendo? A realidade esfumaçada começou a se tornar um pesadelo. Fuja, agora! Clara estava ali, automática, mas Janine não conseguia se mover. As memórias de um amor perdido e de uma vida simples se misturaram com a realidade brutal. O tempo parecia parar. Um tiro ecoou, fazendo tudo se desintegrar ao redor dela. Osvaldo fez um movimento, se colocando na frente de Janine. Não! Não a machuquem! Ela não tem nada a ver com isso! Mas a determinação no olhar dos homens gerou um frio, cortante na espinha dela. Era uma cena que pareciam ensaiar em um filme de ação. O instinto gritou para que ela se afastasse. Mas havia uma corrente invisível prendendo-a ali, como se seu passado tivesse falado mais alto. Você vai pagar por tudo que fez. Um dos homens avançou, mas antes que pudesse alcançá-lo, o mais alto gritou de novo. Vá agora! Apaguem tudo! Os disparos ecoaram, mas não foram para Janine. Clara começou a puxá-la com força. Vamos, Janine! A saída é ali! Seguiram em direção ao fundo da loja, mas justo quando quase alcançavam a porta dos fundos, algo gritou dentro de Janine. A confusão se misturou com a adrenalina,
Osvaldo! Ela parou, o olhar fixo na figura dele. Algo dentro dela implorava por respostas. O que está acontecendo? O que você fez? Ele parecia prestes a responder. Mas então o chão tremeu. As paredes da loja começaram a rachar. E o barulho ensurdecedor foi sobreposto por um grito desesperado. Não era apenas uma simples explosão. Era como se tudo que ela acreditava estar seguro começasse a se desmoronar. Janine viu as peças do quebra-cabeça caírem no chão e uma verdade devastadora tomou conta dela. Osvaldo olhou fixamente para a figura dele e Janine percebeu a mudança em seu olhar. Era como se ele estivesse absorvendo tudo, não só a situação caótica, mas também cada fragmento de suas vidas juntos. Janine, eu sou... Mas antes que pudesse terminar a frase, a loja explodiu em uma bola de fogo. Uma luz intensa e quente ofuscou tudo. Era como um clímax de um filme de Hollywood. Mas agora não era ficção. O calor e o som a envolviam. O que seria o futuro dela agora? O que realmente esconder a Osvaldo? Janine se viu caindo. E enquanto tudo escurecia, a consciência de uma verdade inegável começou a espanar a sua mente. O que ela jamais esperaria descobrir estava prestes a vir à tona. E no espaço escuro, um eco de uma vida não vivida fez seu coração acelerar. O que mais ainda estava por vir? Janine se viu caindo. O calor da explosão queimava a pele. E a luz ofuscante apagava as cores e os sons. O mundo se transformou em um turbilhão de fumaça e gritos, um caos imenso, onde tudo parecia ter parado. A adrenalina pulsava nas veias, mas, em um instante, tudo ficou em câmera lenta. Enquanto ela desabava, sentiu uma mão firme agarrar sua cintura e a puxar para longe. Era Osvaldo. Um instinto primitivo a fazia sentir que ele a protegeria, mas sua mente estava a mil. O que ele havia realmente feito? O amor se misturava com a raiva e seu coração disparava. Mas antes que pudesse processar seus sentimentos, um estrondo sinistro ecoou e o teto ruiu. Uma sombra ultrapassou a luz e subitamente Janine teve a impressão de ver algo, alguém, um rosto conhecido que não esperava ver mais. Clara, o que você está fazendo aqui? Janine gritou, ainda atordoada. Os olhos de Clara estavam arregalados de terror. Você precisa saber a verdade, Janine. Sua voz estava cheia de pânico. Osvaldo, ele não é quem você pensa. Janine ficou paralisada, suas palavras cortando a tensão do momento. As peças começaram a se juntar de forma alarmante e um frio aterrador a envolveu. O que você quer dizer? Clara deu um passo à frente, sua expressão se contorcendo entre o medo e a determinação. Osvaldo não apenas te traiu, ele fazia parte de algo muito maior. Janine não tinha certeza do que estava ouvindo. O chão sob seus pés parecia tremer por causa de mais do que apenas a explosão. Como assim? Ele estava infiltrado na máfia. Era um agente duplo, Janine. Ele se aproximou de você para te usar como isca. Uma onda de incredulidade e dor a invadiu. As lembranças de momentos bons com Osvaldo começaram a se esfumar. O que ela pensou que era amor nunca foi genuíno. O coração dela parecia querer se despedaçar. Como isso podia ser verdade? Osvaldo, percebendo a magnitude da revelação, se adiantou, um misto de dor e defesa em seus olhos. Não, você não pode acreditar nisso! Mas suas palavras soavam vazias, quase como se ele mesmo estivesse inseguro do que dizer. Você tá mentindo! Janine gritou, o desespero tomando conta.
Você sempre me disse que me amava. Eu amava você, Osvaldo exclamou, mas havia uma fraqueza em sua voz, uma faísca de dúvida. Mas eu tinha que fazer isso. Era o meu trabalho. E enquanto estavam no caos, mais homens armados invadiram o espaço. Membros da máfia vindos em direção a eles. Gritos, tiros, e a cena tornou-se surreal. Algo havia começado, algo que poderia consumir vidas. Janine não sabia mais em quem confiar. E como se o destino quisesse testá-la. Uma das balas disparadas cortou o ar ao seu lado e tudo ficou em câmera lenta de novo. Clara, que havia se aproximado de Janine, foi atingida. O olhar dela foi de pura surpresa, fervendo, em choque. Janine! E o corpo de Clara caiu pesadamente ao chão. Um silêncio sepulcral tomou conta do espaço. E o mundo de Janine desabou de uma vez. O impacto da morte de Clara foi um soco em seu estômago. Osvaldo, de repente, virou-se, os olhos se enchendo de raiva. Não! O que você fez? Então, em meio ao luto por Clara, algo impressionante aconteceu. Ela se levantou. Pelo menos, um pouco. Não totalmente, mas seu olhar, que antes estava cheio de vida, agora carregava um brilho estranho, quase sobrenatural. Era tudo parte do plano, Janine! Janine ficou paralisada, sem entender. O que estava acontecendo? Clara mal conseguia falar, mas parecia que ela tinha um papel maior neste jogo do que imaginava. O caos, a traição, a morte, tudo estava confuso e sombrio. Com o olhar fixo em Clara, que agora tinha uma aura perturbadora, Janine percebeu que a verdade era ainda mais complexa do que pensava. A linha entre amigo e inimigo se tornava difusa, e uma pergunta surgia: quem realmente estava manipulando quem? E então, ao fundo, um rugido de raiva das forças a puxou para o presente. A estrutura estava desmoronando. Para onde ir? O que fazer? A resposta parecia se esconder em meio às sombras. E a única certeza que restava era uma amarga dúvida. Qual era o verdadeiro papel de cada um nesse jogo mortal? Janine ficou paralisada. Clara, com uma expressão de desespero profundo, mas ainda assim tentou avançar, enfrentando a gravidade da situação. As palavras dela ecoavam na mente de Janine como um tambor distante, um aviso sombrio em meio ao caos ao redor. O mundo parecia ter desacelerado, tudo girando em torno da revelação de Clara. Você não deveria confiar nele, Clara insistiu, ainda vacilando. Osvaldo nunca foi quem disser. Mas mesmo com o suor escorrendo pelo rosto e a fumaça a encobrir o espaço, algo dentro de Janine se manifestou. Uma determinação crescente. Ela olhou para Osvaldo, que estava mais agitado do que nunca. Os olhos castanhos agora refletindo um pânico genuíno. Mas o que ele realmente escondia? O que estava acontecendo? Clara, o que mais? Você sabe? Janine gritou, sentindo uma mistura de medo e raiva. Sua voz ecoava, uma onda de desespero que clamava por respostas. Então, antes que a tensão pudesse se instalar ainda mais, um novo som cortou o ar. Passos pesados, seguidos de gritos. A entrada da loja se escancarou mais uma vez, e a luz do dia foi engolida por figuras sombrias, delineadas contra a luz ofuscante. Eram mais homens. Eles tinham rostos conhecidos, rostos que Janine quase havia esquecido. Mas agora vinham com uma expressão de vingança. Osvaldo, acabou! Dê-se por vencido! Um deles rugiu e o chão sob Janine parecia balançar com a intensidade da voz.
dentro de calafrios, Janine percebeu, clara como água, que esse era o fim. Mas não somente o fim de um amor, era o fim de algo muito maior. Osvaldo, com os músculos tensos, olhou para os homens e depois para Janine. A expressão de desespero se intensificou. Eu tenho que proteger você, Janine. Por favor, confie em mim. Ele estava perdido, a própria existência dependendo daquela declaração. Clara se virou, seus olhos brilhando de maneira perturbadora. Você não entende. Ele não pode proteger ninguém. Ele não é seu amante, Janine. Ele é um traidor, um agente infiltrado. E enquanto essas palavras cruzavam o ar, um deles, um homem alto e enraivecido, avançou. Mas aqui estava o clímax da confusão. O momento decisivo da verdade. Ele gritou o nome de Osvaldo. Mas enquanto levantava a arma, fez uma pausa tão súbita que forçou todos a olharem na direção dele. Ele não está mais com a gente, começou o homem, seu olhar se endurecendo. Ele foi dispensado. O quê? O ar pareceu desaparecer de repente. Uma verdade chocante estava prestes a surgir. Os olhares estavam fixos e o silêncio se estabeleceu como um manto pesado. O homem continuou. Essa foi a nossa missão. Expor o traidor. A máfia sabe tudo e ele agora é nosso alvo. Ele se infiltrou aqui e se aproveitou da sua confiança para se esconder. O estrondo interno tomou conta de Janine. Cada palavra parecia colocar um peso adicional sobre seus ombros. Seus olhos buscaram Osvaldo, que tinha uma expressão de horror. Janine? Não é verdade. Não foi assim. Eu amava você. Mas havia um toque de dúvida na voz dele. O homem continuou. Estamos aqui para levar você. E você, Osvaldo, terá que pagar pelo que fez. Enquanto as palavras penetram na mente de Janine, tudo começou a se desvanecer. Era como se mundos se colidissem, revelando um personagem que todos pensavam conhecer. Osvaldo era um traidor. Ele não era apenas um amante aplenhado em uma rede de mentiras. Ele era o próprio centro de tudo. E então, para completar a reviravolta, Clara começou a rir. Uma risada esganiçada e cheia de desespero. Isso é só o começo, Janine. O que você realmente sabe sobre mim e sobre tudo isso? Você mal entende o que está acontecendo. E enquanto a loja tremia, não apenas sob a pressão da realidade externa, mas pela verdade que estava por vir, Janine sentiu que o chão sob seus pés estava sendo arrancado. As relações, as promessas, as verdades, tudo desmoronava com a força de um desastre iminente. O que mais estava escondido nas sombras? O que mais ela não sabia? Janine, você está prestes a descobrir a verdade. E a verdade pode ser mais mortal do que você imagina. A consciência da gravidade da situação a envolveu, e o futuro tornou-se uma nebulosa de incertezas, deixando um único eco em sua mente. Quem realmente era amigo ou inimigo? A vida dela seria capaz de se reerguer após essa tempestade devastadora? Janine ficou paralisada. Clara, com uma expressão de desespero profundo, vacilava, mas ainda assim tentou avançar, enfrentando a gravidade da situação. As palavras dela ecoavam na mente de Janine como um tambor distante. Um aviso sombrio em meio ao caos ao redor. O mundo parecia ter desacelerado, tudo girando em torno da revelação de Clara. Você não deveria confiar nele! Clara insistiu, sua voz tensa. Osvaldo nunca foi quem diz ser. Desesperada, Janine olhou para Osvaldo. Os olhos dele estavam cheios de pânico, mas também de uma vulnerabilidade que a confundia.
Era difícil para ela distinguir amor de manipulação. As peças desse quebra-cabeça, tudo o que ela pensou saber, estavam desmoronando. Mas antes que pudesse processar o que estava acontecendo, um estrondo abalou o ambiente. A porta do fundo da loja foi arrebentada e figuras imponentes entraram, cercando tudo como sombras ameaçadoras. Janine mal teve tempo de reagir. Os homens estavam armados e a tensão no ar era palpável, como se cada respiração pudesse ser a última. Osvaldo acabou, desse por vencido, gritou um dos homens de forma brutamontes. E o coração de Janine pulou. A raiva que emanava deles era feroz, e a afirmação lhe parecia uma sentença de morte. Mais atrás, Clara se virou para Janine, a expressão agora de pura urgência. Ele não pode ficar aqui. Você precisa decidir agora. O desespero dela era contagiante, mas Janine, agonizando entre o que acreditava e o que estava ouvindo, mal conseguia pensar. Osvaldo se pôs à frente de Janine, quase instintivamente. Não a machuquem. Eu vou me entregar, mas não a envolvam. Mas suas palavras vacilavam entre bravura e desespero. E ali, em meio ao caos, uma nova verdade começou a emergir. As mãos de Clara tremiam como folhas em dia de tempestade. Ele te usou, Janine, e agora estamos todos presos neste labirinto. A voz dela se transformou em um sussurro, mas a intensidade do que foi dito reverberou profundamente. Um tiro disparado ao lado de Janine fez seu coração disparar. Clara, em um movimento rápido, se pôs à frente dela, gritando para Osvaldo: "Você só pode salvar ela se revelar a verdade!" Osvaldo hesitou. E de repente, a explosão de adrenalina alterou não apenas o ambiente, mas também a mente de Janine. As palavras de Clara ecoavam como um sino. Revele a verdade. O tempo parecia parar enquanto ela tentava juntar as peças. O que essa verdade significava? E em um momento, o que parecia ser uma explosão de gritos e disparos virou silêncio. Um homem estava se mexendo em uma direção estranha, sentindo o chão tremer sob seus pés. E então, algo inesperado aconteceu. A parede atrás de Clara desabou em uma erupção de concreto e poeira. Um buraco se abriu, revelando um espaço oculto que parecia ter sido planejado para uma fuga. Osvaldo piscou, os olhos se arregalando de horror. Não, não! Isso não era para acontecer! Gritava, mas não foi capaz de explicar. A palavra fuga ecoava na mente de Janine. Isso era um plano de Osvaldo? Não! Saia do meu caminho! Gritou um dos homens armados, deslizando em direção ao buraco. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, algo lhe atingiu como um soco no estômago. De dentro do buraco, uma figura se revelou. Era um homem envelhecido, de semblante severo, um rosto familiar, mas que Janine não via há anos. O pai de Osvaldo. Eu não vou deixar você! Gritou o homem. A cena tomou uma outra dimensão de horror. O pai de Osvaldo estava esperando por você, filho. Seu olhar parecia transparecer uma determinação insana. A revelação a devastou. Osvaldo congelou. O que estava acontecendo? O passado se misturava com o presente de uma maneira que Janine não conseguia entender. O que Osvaldo tinha a ver com sua família? Por que seu pai estava ali, agora, no meio de um tiroteio?
Nesse instante, uma corrente de fogo estourou quando um disparo ecoou novamente. E o estrondo cortou o ar como uma lâmina. Foi você? A pergunta saiu de seus lábios em um murmurinho. O que ela jamais imaginou ao longo de seus anos com Osvaldo poderia ter opções tão trágicas. Mas então, uma risada ameaçadora quebrou o ambiente. Clara, ainda, de pé, olhou com desprezo. Você finalmente vai entender, Janine. Todas as peças estavam aqui o tempo todo. Só você não enxergava. A mente de Janine rodava. O passado, o presente, todas as mentiras que acreditou. A sala agora estava pegando fogo. E a verdade se desenrolando diante de seus olhos era um labirinto, sem saída. Com tudo desmoronando ao seu redor, Janine percebeu a gravidade da situação. O futuro estava em chamas, mas a grande pergunta ressoava. Quem realmente traiu quem? E qual era a verdade que até então ela não conhecia? A loja tremia como se o próprio chão estivesse com medo do que estava prestes a acontecer. A fumaça enchia o ar, uma mistura de desespero e caos enquanto o passado e o presente colidiam. Janine sentiu a tensão vibrar ao seu redor e no centro daquela tempestade a revelação de Clara a atingiu como um soco no estômago. Ela precisava entender a verdade, mas o que realmente era real? Os olhares se fixaram no buraco na parede que se abrira. O pai de Osvaldo estava ali, mas suas expressão e palavras eram como a lâmina de um facão. Eu não vou deixar você. Ele pareceu perdido entre a raiva e a preocupação. E, enquanto as palavras dele flutuavam na confusão, mais homens armados entraram, invadindo o espaço restrito da loja. É hora de encerrar isso de uma vez por todas. Você não tem para. Onde correr? Gritou um dos homens, já apontando para Osvaldo, como se sua vida estivesse decidida em um único ato. O som do metal das armas e o eco de palavras ameaçadoras desenhavam linhas na mente de Janine. O pânico apertava seu coração. Não, não, espere! A súplica de Osvaldo soou triste e distante. Ele se virou para Janine, o suor escorrendo por seu rosto. Eu sou a única pessoa que pode proteger você. Proteger ou manipular? O veneno das palavras de Clara ressoava em sua mente. Janine não sabia mais em quem confiar. O olhar de Osvaldo se encheu de um desespero profundo, mas logo algo mudou. A fragilidade de sua expressão foi substituída por um brilho de determinação. Se você não sair agora, eles vão acabar com todos nós, gritou ele. E o tempo pareceu parar, enquanto ela encontrava respostas que já estavam claramente ali, mas que nunca quis ver. E então tudo aconteceu de uma vez. Em um movimento, o pai de Osvaldo avançou em direção a um dos homens armados, sua figura como uma rocha em meio ao caos. Você não vai tocar no meu filho. Ele gritou, e em um impulso desesperado, agarrou a arma do homem. Janine viu tudo acontecer em câmera lenta. O disparo cortou o ar. Um som enervante que reverberou nos ouvidos de todos. O corpo do pai de Osvaldo foi atingido, e ele caiu pesadamente ao chão. Não, antes de olhar para o filho. Um olhar que carregava uma mistura de amor e perdão. Uma despedida que Janine sabia que era definitiva. O que você fez? Osvaldo gritou com uma dor agonizante, caindo ao lado do pai. O mundo parecia ter desmoronado em torno deles. Você não deveria ter vindo aqui. E então, como se um tipo de mágica obscura invadisse a cena, Clara sorriu de maneira perturbadora. Agora você vai entender,
Janine, a verdade é que você estava no meio de um jogo macabro. Seu amor, ela apontou para Osvaldo, é uma farsa. Mas você é mais importante do que imagina. Tremendo, Janine virou-se para Clara, e foi nesse instante que a revelação mais chocante se desdobrou. Eu sou sua irmã. A irmã que você não sabia que existia. As palavras caíram como uma bomba, e por um segundo, o barulho ao redor foi silenciado. Uma onda de choque tomou conta de Janine. Clara? Sua irmã? O que tudo isso significava? Era como se o chão sob seus pés tivesse se desaparecido. Você está mentindo! Janine gritou, o coração batendo descontrolado, inundado por um turbilhão de emoções. Mas Clara parecia a única pessoa ainda em pé, mesmo que o caos rugisse ao seu redor. Você não sabe de nada. Osvaldo não é só um agente infiltrado. Todos nós estamos entrelaçados nesse jogo há anos, Clara explicou. Enquanto isso, mais disparos ecoaram na loja, com os ecos de tudo ao seu redor. Janine sentiu uma fissura se abrir em sua realidade. O que era verdade? O que era mentira? Como ela poderia ter sido enganada por tanto tempo, sem saber que havia muito mais em jogo? As palavras de Clara ecoavam em sua mente enquanto o chão balançava. As pessoas ao redor gritavam, e a bagunça estava prestes a se intensificar ainda mais. Janine estava prestes a descobrir que seu passado era um emaranhado de segredos e mentiras. Que reviravolta a aguardava! Um novo disparo cortou o ar. As luzes piscaram, e a loja, que já estava em ruínas, pareceu ser engolida pelas trevas. O que viria agora? Sem respostas, sem saída. Apenas perguntas fervilhando? O que mais estaria por se revelar? O chão tremia sob os pés de Janine e o mundo parecia girar em torno de sua própria confusão. Clara, você não pode estar falando sério! Gritou, tentando entender o que acabara de ouvir. Sua mente estava em um redemoinho. Irmã? Isso não fazia sentido! Como poderia não ter sabido? O passado ecoava e cada memória parecia uma mentira agora. Um novo disparo cortou o ar e a adrenalina a empurrou para a frente. Precisamos sair daqui! As palavras de Osvaldo foram um grito de desespero. Ele estava agachado ao lado do corpo do pai, sua expressão de dor parecendo mais real do que tudo o que viram até então. O caos ao redor dele se intensificava. Os homens armados com expressões de raiva e confusão. Janine, venha! Clara gritou. A urgência em sua voz penetrando a parede de negação que cercava Janine. Mas antes que ela pudesse dar um passo, um homem atirou novamente, e desta vez o eco da bala atingiu Clara em cheio. Ela desabou no chão, a expressão ainda cheia de raiva e algo mais que nem Janine pôde identificar. O medo tomou conta dela. Clara! Foi tudo que conseguiu gritar, enquanto a cena parecia desmoronar ao seu redor. Virou-se para ela, seus olhos fervendo com intensidade. O que está acontecendo aqui? Era uma pergunta sem resposta. Ele estava tão perdido quanto ela. Os homens avançavam, as vozes deles se misturando em meio ao pânico. A loja as tornava um campo de batalha. E cada grito, cada disparo, cada movimento tornava tudo mais real. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Janine sentiu o coração disparar enquanto observava seu novo mundo se desintegrar. A imagem de Clara, uma irmã que nunca conheceu, estava agora se esvaindo. Você é uma traidora! Tudo isso foi um plano? Gritou desesperada. Como você pôde se esconder de mim? Uma mistura de dor e traição apertou seu peito. Mas Clara, mesmo caída, estava viva. E a expressão dela mudara, passando de ódio para uma calma
perturbadora. Janine, você não entende. Esta não sou eu. Essa sou eu. Mas tem algo mais. O que você? Ela fez uma pausa, como se as palavras estivessem a ponto de explodir. Todo esse tempo foi você quem foi manipulada. Com a fumaça se intensificando ao redor dela e os ecos de gritos reverberando na loja, algo dentro de Janine começou a quebrar. Sobre o que você está falando? Disse, os olhos marejados, a mente em um turbilhão. Então Clara olhou atentamente para Osvaldo. Em um instante, a confusão se dissolveu como que por mágica. Você não é humano. Você é um projeto. As palavras caíram como uma bomba nuclear. Janine ficou paralisada, o chão desaparecendo sob seus pés. O que isso significava? Clara estava fazendo um movimento que desafiava a lógica e atingia o íntimo de tudo. Osvaldo, em choque, piscou algumas vezes antes de formular uma resposta. O que você quer dizer com isso? Seu semblante estava preso entre a dúvida e a fúria. Nenhum deles tinha certeza do que ocorria, mas um fio tenebroso parecia ligá-los todos. Nesse momento, a loja foi invadida por um brilho ofuscante, como se uma luz vinda do além estivesse no meio da escuridão. E era uma câmera. Todos olharam para cima. E Janine ficou sem palavras quando percebeu a transmissão ao vivo de tudo o que acontecia. O que está acontecendo? Uma vozeirão ecoou pela sala. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era. A sensação de estar sendo observada tomou conta de Janine. Agora não eram só elas ali, mas uma audiência que as observava. O que iria acontecer com elas? O que já tinha começado a partir de ali? Uma corrente de eventos maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. E a luz da câmera as lambeu como um fogo, com sua sombra se estendendo para o futuro desconhecido. Com um olhar enfurecido, Janine enfrentou Osvaldo. O que mais você esconde? A determinação foi uma barreira no mar de confusão. Clara, mesmo caída e ferida, segurou a mão de Janine, como quem prometia que juntas descobririam a verdade. Mas que verdade era essa? Janine, você tem que entender, nós estamos em um jogo muito maior do que pensamos, gritou Osvaldo. E cada palavra dele era uma balança oscilar, levando a um abismo de segredos e falsas realidades. O que viria a seguir? Um eco de perguntas e incertezas flutuou pelo ar, enquanto o cenário à sua volta começava a se moldar em algo que poderia mudar tudo o que conheciam. Sexo se fundindo, pessoas se destruindo, e Janine se via no centro da tempestade. A única coisa certa era que nada jamais voltaria a ser como antes. O chão tremia sob os pés de Janine, e o mundo parecia girar em torno de sua própria confusão. Clara, você não pode estar falando sério, gritou, tentando entender o que acabara de ouvir. Sua mente estava em um redemoinho. Irmã? Isso não fazia sentido. Como poderia não ter sabido? O passado ecoava em cada sussurro, e cada memória parecia uma mentira agora. Um novo disparo cortou o ar, e a adrenalina a empurrou para frente. Precisamos sair daqui! As palavras de Osvaldo foram um grito de desespero, ecoando pelo ambiente em ruínas. Ele estava ajoelhado ao lado do corpo de seu pai, a expressão de dor tornando tudo ainda mais sufocante. O caos ao redor deles se intensificava, os homens armados se movendo com fúria. Janine, venha! Clara gritou.
a urgência em sua voz, penetrando a parede de negação que cercava Janine. Mas antes que ela pudesse dar um passo, o vazio engoliu tudo. Um armado, quase como uma sombra, avançou em direção a Clara. O tempo parecia desacelerar. Não! Osvaldo gritou, mas era tarde demais. O homem atirou e a bala atingiu Clara em cheio. Ela caiu no chão com um impacto que fez o coração de Janine disparar. Clara! A dor e o choque transbordaram. Mas enquanto todos estavam distraídos, um brilho intenso surgiu de dentro do buraco na parede. Algo se movia lá dentro, e um ponto dourado pulsava, quase como um coração batendo. Ela vai se levantar! O homem armado disse, rindo, mas sua voz estava baixa, cheia de veneno. O grupo parou e Janine sentiu um frio na espinha. Meu Deus, não! Clara não poderia! Ela era a única que entendia. As palavras da irmã ecoavam na mente de Janine como um aviso sombrio. E então aconteceu. Clara, mesmo caída, levantou a cabeça com um sorriso perturbador. Seus olhos não eram mais humanos. Eles brilhavam com uma luz estranha. Você pensou que podia escapar? Ela riu. Uma risada que parecia vir de outro lugar. Janine ficou apavorada. Osvaldo, por sua vez, sentiu o pânico consumir seu rosto. Clara, o que está acontecendo? A verdade começou a se desenrolar em sua mente. As peças desse quebra-cabeça, tudo que pensava saber, estavam desmoronando rapidamente, como um castelo de cartas. O que você quer dizer com isso? Janine perguntou, a voz quase inaudível. Clara se levantou lentamente, a expressão fixa, como se estivesse sendo controlada por uma força invisível. Foi tudo um experimento, um jogo, na verdade. Eles me transformaram, Janine. Agora, eu sou a chave. Vocês dois precisam entender que o que fizemos até aqui foi uma perda de tempo. A sala estava cheia de tensão. O cheiro de fumaça e o calor da explosão deixando a atmosfera opressiva. A raiva de Janine por trás desse grito ressoou, preenchendo o espaço. Mas a Clara que conhecia não estava mais ali. O ser à sua frente era algo mais. Os homens armados hesitaram, olhando para Clara de forma estranha, como se estivessem vendo um fantasma. Está tudo se desenrolando. A equipe vai ficar satisfeita com isso, disse um deles. E a expressão no rosto de Janine se contorceu para um horror indescritível. Um experimento? O que está acontecendo? As palavras escaparam da sua boca, enquanto o emprego de um mistério mais profundo se desenrolava, prendendo-a em meio ao pesadelo. Me siga, Janine! Podemos escapar, mas precisamos correr! Clara disse, num tom quase convidativo. Mas algo estava muito errado. Era como se a Clara que conhecia estivesse apenas vestindo uma máscara. O medo começou a substituir a confusão. Osvaldo, ainda do lado do corpo do pai, olhou para Janine. Ela não é você, Clara. O que fez com você? A fúria na voz dele ressoava como um tambor. Mas Clara, agora possessa, sorriu. Novamente. E a transição era aterrorizante. Você sempre foi uma distração, Osvaldo. As palavras dela carregavam um peso que fez o estômago de Janine revirar.
A sala inteira parecia estar paralisada numa expectativa inquietante. E então, como um trovão rompendo uma tempestade, ela, Clara, a estranha, se virou para todos os presentes. Esperem a equipe! Eles virão! Com um movimento brusco, ela apontou para a porta que levava à rua. Agora, se quiserem sua vida, sigam-me! Automatizada! A verdadeira Clara se despedia no meio da indignação. O chão tremeu mais uma vez. O que estava prestes a acontecer? Aquele momento era como a calmaria antes da tempestade. O que mais estava por vir? O futuro, agora. Era um labirinto de incógnitas, e cada um deles se perguntava: estavam prontos para enfrentar a verdade? A sala estava em ruínas e o cheiro de fumaça preenchia o ar. Janine se viu no olho do furacão. O caos ao seu redor se intensificando. A frase de Clara ressoava em sua mente. Eu sou sua irmã. Como isso poderia ser verdade? Mas não havia tempo para dúvidas. O homem armado se aproximava. A tensão do momento era palpável. Janine, levante-se! Osvaldo gritou. Seu desespero beirava o frenesi. Ele estava mais perdido do que nunca. A máscara do homem forte desmoronando. A dor em seu rosto era quase visível. A morte de seu pai, as verdades reveladas, tudo parecia uma tortura. Clara, agora com um brilho estranho nos olhos, tomou a dianteira. Precisamos sair agora! Sua voz estava sobrecarregada de um poder sinistro. O jeito que se movia não parecia humano. Era como se ela tivesse absorvido algo muito além de uma irmandade. Os passos apressados de Janine a puxaram de volta à realidade. Precisavam correr, e a única saída era o buraco na parede. O chão ainda tremia, e as vozes raivosas dos homens armados preenchiam o ar. Ninguém vai escapar! Torcendo as mãos, Janine se virou para Osvaldo. Você está comigo? Podemos mudar isso! Havia uma fraqueza em seu tom, mas a determinação em seus olhos falava mais alto. Osvaldo hesitou, então acenou com a cabeça, o medo se misturando à sua lealdade. Vamos! Eles correram em direção a Clara, que já estava na borda do buraco. A luz parecia brilhar ao seu redor. A sensação de estar sendo observada a atingiu. Era como se o mundo todo estivesse acompanhando aquele momento. Um reality show dantesco. O brilho da câmera iluminava tudo, revelando os rostos de pessoas que nunca haviam visto. Todos queriam saber quem sairia vivo e quem seria consumido pelo fogo. Esse era o jogo. Rápido! Clara gritou, empurrando Janine para dentro do buraco. O pânico se transformou em adrenalina quando Janine sentiu a mão de Osvaldo segurando a dela, puxando-a para longe da destruição. Ela não olhou para trás. Pom! O coração na boca! Eles se esgueiraram pelo espaço estranho e escuro. Enquanto desciam, o chão começou a tremer de novo e as paredes ao redor pareciam querer engoli-los. Um eco frio veio de trás. Os homens estavam atrás deles, gritando. Um barulho ensurdecedor que ameaçava quebrar a moral de qualquer um. Não olhe para trás! Osvaldo ordenou, pondo-se à frente. A conexão entre eles parecia se fortalecer. Uma indecorosa força que nascia em meio ao desespero. Eles finalmente alcançaram uma saída. Um tipo de túnel que parecia levar a algum lugar seguro. E assim foram engolidos pela escuridão. A verdadeira luz em algum lugar adiante. O coração de Janine batendo como um tambor sinfônico. Ao fundo, os gritos foram se tornando cada vez mais distantes, como se fossem ecoando nas memórias de algo que já havia se perdido.
Mas o que viriam a encontrar daí pra frente? O que havia no fim desse caminho? Com a esperança pulsando, Janine se virou para Osvaldo, um olhar de determinação renovada. Não importa o que venha a seguir, faremos isso juntos. As palavras vieram como um pacto, e naquele momento, no calor da fuga, ambos sabiam que precisavam enfrentar o futuro. Mas as perguntas ainda permaneciam. O que era Clara? O que realmente tinha se passado entre eles? E, principalmente, qual era o verdadeiro propósito desse jogo cruel? Antes que pudesse encontrar uma resposta, alguém gritou. Uma presença pesada se aproximava. Janine respirou fundo. Esse seria o momento do confronto. Estariam prontos para enfrentar a verdade? Ou o que encontrariam ao final da corrida seria algo ainda mais aterrorizante? Agora, meu amigo, chegou a hora de você fazer parte desta história. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdos como este. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Este é o momento para demonstrar seu apoio.